conhecido, tão novo essa mensagem. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Tem perda por Cristo. Ou seja, outra coisa, que para mim era por valioso, porque era essencial, deixou, rejeitou por Cristo. E na verdade também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas. Mas Hernán Cortés ele desceu com a missão de tomar o México dos Aztecas, que era um povo muito evoluído, bom em combate e com a ciência acima do que hoje nós conseguimos entender. Cientistas, eles observavam a natureza, os astros, e tem coisas relacionadas a eles que até hoje a ciência não entende como eles chegaram lá. Construções que parecem ser feitas a laser, coisa incrível. Cortés, ele teve a missão de tomar esse povo. Só que ele foi tomar toda essa civilização com 500 pessoas. Ele mandou artear fogo em todos os navios. E falou agora só tem um caminho, que é o para frente. E às vezes nós temos que ter isso, olhar e dizer, eu só tenho para frente para seguir. Por isso que aqui Paulo diz, deixando as coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo. E nós temos que olhar qual é o nosso alvo, qual é o nosso objetivo. É realmente deixar as coisas que atrás ficam, e quantas coisas ficam para trás, deixando as coisas que atrás ficam, é olhar para o que realmente é importante. E às vezes nós temos medo de perder certas coisas, temos receios. E parece uma criança que está com um carrinho de brinquedo, brincando com o seu carrinho. E aquele carrinho para ele é de muito valor. Um carrinho desse para uma criança, que precioso é. Mas aquilo ali tem um certo tempo de validade. Era bom para aquele tempo. Mas chega um dia que ele vai precisar de um carro para ir e voltar. Algo de mais precioso. Um dia deixa os brinquedinhos. O pai sempre conta do Claudionor que ele estava brincando com os caminhãozinhos, e um dia o pai olhou lá ele brincando com os caminhãozinhos e falou assim, um dia ele vai ser um caminhoneiro. Teve um dia que brincou a última vez com o caminhãozinho, porque deixou de ter, não é que deixou de ter valor, é que foi para algo de mais valor. E muitas das vezes nós temos que entender que deixar algo para trás pode ser valioso para aquela hora, mas temos que deixar certas coisas, porque algo maior nos espera. E nós temos que entender que às vezes os nossos medos, as nossas frustrações nos prendem. E às vezes nós temos que olhar para o que nos aguarda, olhar sempre para frente. Quando Cortés olhou e viu aquela metrópole, ele disse, eu vou tomar aquela metrópole. E ele venceu e foi colocado como governador daquela metrópole. E nós entendemos o que nós temos que fazer. Muitas vezes temos que sim deixar coisas para trás, artear o fogo, fazer como Eliseu fez. Quando ele foi chamado, e olha que difícil, ele não foi chamado por qualquer um. E às vezes Deus nos chama para algo. Quando ele foi chamado, ele correu e tacou fogo. Ele tacou fogo no arado. Mas ele não somente tacou fogo no arado, como matou os bois. Ele falou, daqui para trás a minha vida não importa mais, o que importa é o daqui para frente. E nós temos que estar olhando hoje, se não importa o que aconteceu daqui para trás, o que eu quero é continuar, trilhar o caminho para o céu. Nós temos que ter um alvo bem definido, o nosso alvo é o céu. Não importa o que tenho para trás, mas eu tenho prestígio, eu tenho família, ou tenho alguma outra coisa. Cuidado para não criar lembranças na tua mente que você nunca mais se apague. Amém. É confiar nessa palavra. Lembranças do passado vêm. E às vezes eu tenho
conversando com o pastor há uns dias atrás, eu comentando com ele assim, eu tenho coisas na minha vida que me machucam. Aí ele traz essa advertência, fala, meu, essas coisas, você tem que crer que realmente ficou debaixo do sangue. Nós temos que deixar debaixo do sangue, mas parece que às vezes a gente quer ficar tirando. E o inimigo ele coloca assim, mas você errou lá, fala assim, não importa que eu errei lá, o importante é que Jesus Cristo subiu uma cruz para que eu pudesse ir para a glória. E às vezes nós desmerecemos o que Jesus fez. Se você ainda fica se condenando, você está desmerecendo. Contei aqui no domingo passado, e não sabeis, a respeito daquele rapaz que recebeu o perdão do governador. Quando chegou um papelzinho lá para ele, olha, você não vai mais precisar ser morto, está aqui o perdão para você. E ele falou assim, você acha que esse papelzinho, você acha que o juiz vai me perdoar, vai me livrar da minha morte com esse papelzinho? Rasgou o papelzinho. Isso aqui não serve para nada. Aí correram, o juiz, mas juiz, o governador deu o perdão para ele. Ele assinou o perdão. Ele falou assim, mas ele não aceitou o perdão. Perdão só é perdão se é aceito como perdão. Vida eterna vai ser para você se você aceitar a vida eterna. O perdão é para você se você aceitar o perdão. Assim como é a cura, assim como é alívio do peso, assim como é aquilo que o Alceu almeja, Deus quer te dar bênçãos. Mas você tem que aceitar. Enquanto você coloca uma barreira para Deus, não, Deus não vai me dar porque o meu pedido é muito grande. Não tem como eu conseguir porque o que eu almejo é muito impossível. Enquanto você estiver pensando que o que você quer é muito grande para Deus, Deus está falando, fala assim, eu vou colocar nas mãos de Deus, porque eu sei que ali é garantido. Ela poderia ter trocado tudo aquilo que teria lá em Sodoma, tudo aquilo que ela tinha nas terras estranhas, ela estaria trocando para estar com os anjos. Mas ela olhou para trás porque ela gostava, era atrativo. Muitas pessoas não querem perder o status, não querem perder as amizades, não querem perder aquilo que conquistou para obedecer a palavra. Por isso que é importante nós olharmos o alvo. E eu vou dizer a recompensa, porque o que nós queremos é a vida eterna com Cristo, é a recompensa da eternidade, é a paz e a glória que nós vamos ter. Porque se não fosse algo maravilhoso, nós não íamos querer. Nós queremos algo de maravilhoso e você olhar e saber que tem algo muito melhor do que isso. Nós temos uma fé de Abraão, não significa que nós não vamos passar por momentos que aí nossa razão vai duvidar. Porque tem horas que a nossa razão não entende. E tem horas que na nossa razão nós não conseguimos cumprir. Por isso que Jesus Cristo foi morrer por nós. Porque nós não damos conta de vencer. Em nosso coração há um desejo de vencer. Há um desejo de estar na eternidade. Há um desejo de seguir. Aí nós colocamos problemas em nossa frente. Nós colocamos, Senhor, eu não consigo. Ou às vezes a gente coloca cansaço à frente, circunstâncias. Às vezes nós falhamos em adorar a Deus em tudo. E não temos conseguido ser fiel em tudo. Mas Ele morreu para que nós pudéssemos ser salvos, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos medos, apesar das nossas angústias, apesar de nossas fraquezas. Nós temos uma eternidade porque Cristo pagou um preço por nós. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então é entender que não importa o que esteja para trás, Deus tem dado algo muito maior. Nós temos algo muito maior que nos espera. Um dia vamos cruzar o rio e dizer: valeu a pena. Valeu a pena toda lágrima, todo sacrifício, todo esforço para estarmos de acordo com a palavra.
Agora é buscar com zelo, é buscar esse caminho estreito, essa vida de toda liberdade, tudo eu posso, algo está errado nisso. A Bíblia diz: estreita é a porta, é difícil o caminho, é buscar um caminho que leva à vida eterna, é examinar as Escrituras, porque nela tem a vida eterna. É falar: Senhor, se eu estou falhando em alguma coisa, ajuda-me a crer, porque tem coisas difíceis da gente entender. Nem tudo na Bíblia nós vamos entender intelectualmente, nem tudo nós conseguimos entender. Se nem a ciência que diz que conhece todas as coisas não entende nada. Se a ciência entende hoje que se descobriu os mistérios do universo, não descobriu ainda nem 10%. Como nós vamos saber tudo da Bíblia? Ou entender intelectualmente tudo? Mas se a Bíblia diz assim, eu fico com o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz uma coisa, eu não vou tentar entender, eu não vou tentar interpretar. A Bíblia diz assim para fazer, então eu vou fazer assim. Tem que ser o nosso posicionamento. Deus diz que Ele é o seu próprio intérprete. Quando a gente confia em teologia, a gente está se afastando de Deus. Eu vou estudar o que a palavra aqui quer dizer, está associado ao que ou o que não. Eu não quero saber o que cada palavra quer dizer, o que eu quero dizer, o que o contexto está querendo dizer, o que Deus está dizendo para nós. Porque nós temos uma eternidade. Nós temos um caminho para seguir. Eu quero terminar com isso, porque nós temos um caminho, nós temos algo para chegar, nós temos um objetivo para chegar. Agora, para chegar ao objetivo, nós temos que trilhar um caminho. E ali, você pega, vai por aqui, chega ali, tem uma esquina. Eu cheguei na casa da irmã Horacena a primeira vez, porque pelo caminho que ela falou. Ela falou para mim assim: é na rua do Mercado Urich. É só você pegar ele lá embaixo, lá embaixo. Aí eu fui olhando, cheguei no mercado, primeira vez, é essa rua. Aí a numeração, cheguei na rua, uma bagunça tudo, né? Número pequeno, número grande, parece que não sabe se deve estar acrescentado, uma bagunça tudo. Mas a irmã disse que é do lado de um bar lá embaixo. Aí eu fui indo, um bar lá embaixo. Era a casa do lado. Eu falei: enquanto eu não achar lá embaixo um bar e uma casa do lado, eu não vou chegar aqui. Mas a numeração é uma bagunça, o número está dizendo que é para trás, o número. Não, mas a irmã disse que é lá embaixo. Tinha um bar do lado. E às vezes é desse jeito, a gente olhar, a Bíblia está dizendo assim: não, mas tal fulano falou que não tem problema. Não, mas a Bíblia está dizendo para ser assim. Mas tal, não, para nós não importa o que a Bíblia diz. Porque se nós temos um objetivo, um lugar onde a gente quer chegar, se nós temos um caminho a trilhar, aqui está o mapa que nos leva até lá. E nós vamos seguir continuamente o que a Bíblia diz. E essa é segurança para nós. A segurança para nós é isso. E se tem algo para nós, se tem medos, lutas, traumas em nossa mente que nos impede de soltarmos na palavra, que Deus possa tirar isso de nós e que possamos seguir para o alto com fé e confiança, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao eterno imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Está prometida para todo aquele que crê, Senhor. Nós temos